Há mistérios tão antigos que parecem respirar por conta própria, como se aguardassem silenciosamente o momento certo para emergir das sombras da história. Entre eles, existe um enigma tão perturbador que muitos preferem ignorar. Um enigma que questiona não apenas o que sabemos sobre tecnologia antiga, mas sobre a própria capacidade humana de compreender o passado. Durante fragmentos dispersos de inscrições e relatos esquecidos apontam para algo que não deveria existir. Uma tecnologia perdida, atribuída pelos povos antigos a seres que eles chamavam de deuses. Agora, novas interpretações sugerem que esse legado pode ter sido real, e que sua complexidade desafia tudo o que acreditávamos saber. Se isso for verdade, então uma parte essencial da história da humanidade ainda está deliberadamente oculta. Ao iniciarmos esta jornada, é impossível não perceber o desconforto que esse tema provoca. A história oficial nos ensina que as antigas civilizações evoluíram de forma lenta, gradativa, acumulando conhecimento ao longo de séculos. Mas ao observarmos certos monumentos, artefatos e padrões que surgem em diferentes culturas ao redor do mundo, as coincidências tornam-se difíceis demais de ignorar. Por que tantos povos distantes descrevem seres luminosos que descendiam do céu, trazendo conhecimento? Por que mitos sobre ciclos de destruição e renascimento aparecem em registros separados por oceanos, séculos e línguas completamente diferentes? E o mais inquietante, por que esses relatos incluem detalhes específicos sobre ferramentas e energias que, em tese, só deveriam existir em épocas muito posteriores? Para entender este mistério, precisamos começar pelo que a arqueologia tradicional reconhece, até onde a ciência estabelece. As civilizações antigas desenvolveram tecnologias compatíveis com seus recursos, ferramentas simples, sistemas hidráulicos engenhosos, arquitetura monumental fruto de trabalho humano organizado, estruturas como as pirâmides, os templos do Egito, as cidades mesoamericanas e os complexos megalíticos da Europa são atribuídos ao esforço coletivo e ao conhecimento acumulado de sociedades avançadas para sua época. A narrativa oficial reforça que nenhum desses povos teve acesso a tecnologias além do entendimento comum, e que qualquer indício contrário é fruto de interpretações equivocadas, exageros mitológicos ou puro simbolismo religioso. Essa é a versão aceita, sólida, coerente e amplamente documentada. Mas então surgem as anomalias. Fragmentos que não se encaixam, detalhes que parecem quase propositalmente deixados para trás, como se a história tivesse tentado apagá-los, mas não completamente. Em diversas culturas encontramos referências a artefatos capazes de emitir luz sem combustão, dispositivos que geravam calor intenso, pedras moldadas com precisão atômica e sons utilizados para mover objetos pesados. Alguns desses registros são tão específicos que despertam a atenção até dos pesquisadores mais céticos. Por exemplo, textos egípcios mencionam a luz de Horus, descrita como algo que iluminava templos sem o uso de fogo. Em manuscritos indianos há referências ao Agni Artificial, uma energia que alguns estudiosos interpretam como simbólica, mas que outros defendem ser a descrição metafórica de uma tecnologia perdida. E enquanto a ciência moderna tenta encontrar explicações racionais, antigas estruturas espalhadas pelo planeta parecem continuar desafiando tudo o que sabemos sobre engenharia. No Egito, há blocos de granito cortados com precisão que muitos especialistas afirmam ser impossíveis de replicar com as ferramentas atribuídas à época. No Peru, encontramos paredes que se encaixam de maneira tão perfeita que nem mesmo uma lâmina consegue passar entre as pedras. Na Índia, há templos construídos com alinhamentos astronômicos tão exatos que alguns astrônomos modernos admitem que seria necessária uma compreensão profunda de movimentos celestes para replicá-los. E em todas essas culturas, surgem relatos de seres elevados, mestres do céu e construtores brilhantes. Traditional man. Esses termos são interpretados como metáforas espirituais, mas algumas teorias sugerem algo mais concreto, que essas civilizações teriam tido contato com uma sabedoria avançada, seja ela humana ou não. Não é de hoje que estudiosos independentes levantam hipóteses ousadas. Alguns defendem que um conhecimento pré-histórico altamente sofisticado possa ter existido antes de grandes cataclismos, como o fim da última era glacial. Outros acreditam que parte desse conhecimento teria sobrevivido em sociedades isoladas, transmitido como mitos, rituais e símbolos. Há quem proponha que esses fragmentos representem ecos de uma civilização perdida, apagada por eventos naturais devastadores. E há ainda os que interpretam tudo como herança de seres que os antigos, incapazes de compreender, chamaram de deuses. A academia rejeita essas ideias, argumentando que faltam provas materiais conclusivas. Ainda assim, quanto mais olhamos para os registros do passado, mais percebemos que talvez exista algo que ainda não foi totalmente considerado. A questão se torna ainda mais perturbadora quando examinamos certos artefatos. Alguns objetos encontrados em escavações, embora oficialmente classificados como símbolos rituais,
apresentam formas e detalhes que lembram mecanismos. Há relatos de inscrições que descrevem sons capazes de mover pedras ou de manipular a matéria. Em determinadas regiões, lendas falam de armas de luz utilizadas em conflitos míticos, que alguns pesquisadores consideram representações metafóricas, enquanto outros enxergam ecos de tecnologias olvidadas. Teorias sugerem que as civilizações antigas detinham um conhecimento energético que ainda não compreendemos, baseado na observação de fenômenos naturais e em princípios que poderiam ter se perdido com o tempo. No coração desse debate, surge o que muitos chamam de tecnologia dos deuses antigos. Não se trata necessariamente de máquinas de metal ou dispositivos mecânicos, mas de um conjunto de conhecimentos e práticas que, para os padrões da época, pareceriam impossíveis. Alguns estudiosos defendem que isso incluía a manipulação avançada de materiais, compreensão profunda do som, domínio de ciclos astronômicos e uso de energias naturais de formas que ainda hoje estamos longe de compreender completamente. É possível que certos povos tenham preservado fragmentos desse saber, transformando-os em rituais, símbolos ou estruturas monumentais. E se assim for, então, o que chamamos de mitologia pode ser, na verdade, a memória distorcida de uma tecnologia perdida. À medida que nos aprofundamos, percebemos que o cerne do mistério talvez esteja não na existência dessa tecnologia, mas no motivo pelo qual foi esquecida. Alguns pesquisadores defendem que eventos cataclísmicos globais teriam apagado civilizações inteiras, levando consigo conhecimentos que só sobreviveram como fragmentos. Outros sugerem que certos grupos teriam deliberadamente escondido essas informações para preservar poder. Há também a possibilidade de que a humanidade simplesmente não estivesse preparada para compreender certos conceitos, e que aquilo que chamamos de deuses fosse apenas a tentativa de explicar algo muito mais complexo. Seja qual for a origem, o fato é que ainda há perguntas demais para ignorar. No fim, talvez a verdade esteja entre o mito e a ciência, entre o que a arqueologia consegue explicar e o que o passado ainda insiste em ocultar. Talvez exista, de fato, uma tecnologia perdida, fragmentada em lendas, inscrições e monumentos que sobreviveram ao tempo. Talvez ainda falte a peça que revelaria o quadro completo. Ou talvez o mistério permaneça justamente porque nunca foi destinado a ser totalmente compreendido. O que sabemos é que quanto mais investigamos, mais percebemos que as civilizações antigas eram muito mais complexas do que imaginávamos. E agora cabe a você decidir qual versão faz mais sentido. A história oficial que conhecemos, ou a possibilidade inquietante de que um conhecimento antigo, profundo e inacessível tenha sido legado por aqueles que os povos chamaram de deuses.